que para mim é meio óbvio falar sobre o Baron. É um avião que eu tive oportunidade de pilotar bastante. E, assim, só uma questão de oportunidade mesmo. Eu não estou aqui para me gabar de ter voado um belo equipamento. Porque o Baron é consagradíssimo como um belo equipamento. Um avião muito bom, um avião que realmente cumpre a missão. E que já, né, demorou, né, para eu fazer um vídeo aqui sobre o Baron. Para falar sobre o Baron, vou falar sobre algumas coisas que andaram saindo aí em rede social, em postagens e tal, que não são exatamente verdade. Assim, a maioria das coisas que eu falo para vocês aqui no canal sobre aviação geral é baseada no que está escrito em manuais técnicos e em experiência própria. Será que o Baron veio do Twin Bonanza? É claro que não. Não veio. Baron não veio do Twin Bonanza. Mas é claro que sim, segundo uma postagem que eu vi outro dia num grupo aí de aviação clássica. O pessoal às vezes é meio entusiasta, né? A turma se anima, vê lá um Twin Bonanza, acha parecido com o Baron 58, né? E fala assim, bom, o Baron 58 só pode ter vindo do Twin Bonanza. E não é verdade. A história dos dois aviões é bem diferente. E a gente tem que lembrar que o Twin Bonanza voou pela primeira vez em 1949. Qual era o bimotor da Beech em 1949? Era o Beech 18, o Twin Beech, né? Era chamado de Twin Beech. Por que era Twin Beech? O Beech bimotor, porque era o único Beech bimotor. Então, o que acontecia? Qual era o monomotor da Beech? Até 1947. Era o Stagger Wing, né? Biplano, monomotor. Qual que era o monomotor da Beech depois de 1947? O Bonanza, modelo 35. A Beech precisava de um bimotor mais barato. Ela criou o Twin Bonanza, tinha uma performance boa, motorzão Lycoming de 340 HP, com redutor, turbo e os cambal, avião confortável, menor do que o Beech 18, mais barato do que o Beech 18, mais econômico. E convenhamos, né, pessoal, o Twin Bonanza é um avião mais moderno que o Beech 18, que não tinha aquela herança, né, militar, né? Ou seja, é um avião feito para aviação civil, com todos os confortos e modernidades daquela aviação que se propunha para o pós-guerra, né? Que já eram aplicadas no Bonanza. Acho que por isso que começaram a usar a palavra Bonanza para o próximo bimotor da Beech. Usaram no monomotor por quê? Porque bonança quer dizer prosperidade, quer dizer tempos de fartura. O que aconteceu? Twin Bonanza, como todo Beech, luxuoso, confortável, e era um avião caro. A Cessna, em 1956, apresentou o Cessna 310. Era um avião que tinha a mesma performance do Twin Bonanza, usava um motor menor, menos complicado, era mais barato de manutenção, com certeza, e era mais barato de aquisição, obviamente. Grande Cessna 310. O que aconteceu? A Beech começou a ter que procurar por um concorrente à altura do 310. A Cessna já era muito popular, vendendo aeronaves para aviação civil, aeronaves de aviação geral. Então o que aconteceu? A Beech pegou a fuselagem do modelo 35, do Bonanza, tirou a cauda em V, colocou uma cauda muito parecida com a do 33, que na época ainda chamava de Bonaire, né? E colocou dois motores naquela fuselagem do Bonanza 35. Atenção, atenção!
Isso não é um Twin Bonanza, mas sim um Bonanza 35 com 2 motores. O que aconteceu? Ela criou o Traveler. O Traveler tinha 2 motores Lycoming de 180 HPs. Acontece que todo cliente da Beech sempre é muito exigente. O Traveler com 2 motorzinhos de 180 HP, ele tinha uma performance muito boa, andava bem, tinha características de voo muito boas também. O que aconteceu? Os caras falaram assim, imagina esse avião com aquele motor que estão colocando no 310 Continental de 260 HPs. Imagina como é que seria. A Beech foi lá e fez, colocou exatamente o mesmo motor, o Continental IO 470, né, de 260 HPs, no que seria chamado de Baron, ainda modelo 95. O avião ficou tão diferente que eles resolveram criar um modelo só para ele, criar um número só para ele. E foi então que criaram o Baron 55. O Barinho, como a gente chama aqui no Brasil. Mas não era Barinho, porque ainda não existia o Barão, né? E o Baron 55 teve motorizações maiores, com aquela mesma estrutura do Continental de 260 HPs. Ele foi para os IO 520 de 285 HPs, no modelo, se eu não me engano, no D55. E depois o Baron 55 teve a versão Eco 55, também manteve o motor IO 520 da Continental de 285 HPs. O Baron 58 apareceu em 1969. A primeira série foi vendida em 1970. O que aconteceu? A Beech pensou da seguinte forma: se a gente consegue fazer um Baron com a fuselagem do Bonanza 35, a gente consegue fazer um Baron com a fuselagem do Bonanza 36. E o Bonanza 36 tinha saído em 67. Então ficou fácil. Ligaram a mesma fuselagem, colocaram 2 motores, a princípio de 285 HPs. Também teve várias versões, né? Versão TC, com TIO 520, que dava 310 HP originalmente. Depois, com intercooler, esses motores iam para 325 HPs, né? A versão pressurizada. Outro dia me ligou aqui um cara perguntando do Baron pressurizado. O que eu acho do Baron pressurizado? Mais um para entrar na resenha aqui das coisas que falaram sobre o Baron. Baron pressurizado é um ótimo avião, 325 HPs, TIO 520 com intercooler pressurizado por bombas de pressão, que são basicamente bombas de vácuo invertidas, né, que usam para inflar os boots do de-ice e usam para pressurização também. Como é que você reconhece um Baron pressurizado? Você olha a porta da frente, ela tem a coluna ali da porta, ela é mais grossa, a janela da porta é menor. Em vez de ele ter as 2 portas, aquela porta que parece porta de Kombi, que abre lá atrás, né? Ele tem uma portinha pequena, grossa, com uma janela menor, do lado esquerdo do avião. Então essas são as primeiras características que você olha para um Baron e fala que ele é um Baron pressurizado. Avião muito bom, avião veloz, extremamente veloz, voa aí a 25 mil pés. Ótimo quando está tudo funcionando, né? O problema é isso, é quando está tudo funcionando. Mas então vamos voltar para a história do nosso Baron 58. Em 1984, tanto o Bonanza quanto o Baron 58 tiveram seus motores Continental IO 520 substituídos pelo Continental IO 550 de 300 HPs. O que mais que mudou? O avião perdeu aquela barra, aquela charmosa barra, que hoje em dia é ótima para você
fazer um suporte para iPad ali, fica maravilhoso, eu uso isso no Mike Bravo Lima, é fantástica para isso. E as manetes saíram daqui de cima, daquela posição que você tem a manete de potência embaixo do indicador de Manifold Pressure, você tem a hélice embaixo do RPM e você tem a manete de mistura embaixo do indicador de Full Flow. Eu acho também fantástico esse tipo de ergonometria do Baron 58, do 55 também. Mas isso mudou em 84 e as manetes vieram aqui para baixo numa posição estilo Piper. Então é isso, pessoal. Baron 58. Lembra o Twin Bonanza? Lembra. Mas bem de longe, né? Se você reparar de perto, você vai ver que o Twin Bonanza, principalmente nas versões J50, que tinha a porta lá atrás, né? Porta que abre igual porta de jato, né? Aquela porta executiva que abre, tem escadinha na porta. Então, que o pessoal tira foto e fala assim, olha, tá vendo? Esse é meu jato. E não é, é um Matrix, né? Ou então é um Navajo. Mas brincadeiras à parte, o Twin Bonanza ele é bem diferente do Baron e do Baron 58. É só olhar com mais atenção que a gente percebe isso. Então, primeiramente, eu queria dizer que tudo que eu estou mostrando para vocês, eu mostro de forma argumentativa. Então eu penso que toda vez que você coloca alguma coisa no YouTube, como eu estou fazendo, ou coloca algum vídeo no Instagram, alguma coisa do gênero, se você estiver mostrando alguma coisa que é real, que é baseada no que está escrito, no que acontece, enfim, com um olhar científico sobre aquilo, você está fazendo um vídeo didático. Você está ensinando as pessoas aquilo que você também aprendeu com alguém que sabia mais do que você. Se você está mostrando uma coisa que você inventou, você está abrindo essa chance para que alguém diga que você está errado. E se você estiver ensinando alguém, você está praticando alguma coisa que é muito próxima ao charlatanismo, né? A gente reclama às vezes de youtubers aí que falam sobre aviação, que falam um monte de bobagem e tal, e que dizem coisas que não condizem com a realidade, mas a gente tem que tomar cuidado para não fazer a mesma coisa, né? Então, muitas vezes eu posso aqui falar alguma bobagem aqui no canal, estou sujeito a isso, estou me expondo, né? Estou sujeito a dizer alguma besteira. É claro, você pode usar alguns toques pessoais quando você conhece os sistemas da sua aeronave. Isso seria um certo preciosismo, né, nas operações. Isso é muito legal. Muitas vezes esses preciosismos não estão nos manuais de operação, mas estão nos manuais de treinamento. Então vamos falar dos procedimentos, das rotinas operacionais que eu tenho visto do Baron 58 no YouTube, no Instagram, etc. Então estamos aqui, nós já fizemos a nossa externa, né? Eu estou aqui com o checklist, que é uma cópia do checklist do manual. Before starting, vamos lá para o before starting. Seats position lock, né? Backs upright. Seat belts and shoulder harness estão passados já, só estou eu a bordo aqui. Parking brakes set. All avionics off. Landing gear handle down. Sempre checar landing gear handle down antes de ligar qualquer bateria de qualquer avião com trem retrátil, né? Coflaps estão abertos, os dois. Fuel selector valves open. All circuit breakers, switches and equipment controls. Todos os circuit breakers estão dentro. Todos dentro. E fuel quantity, battery and alternator switches on. Aqui ele pede para ligar os alternadores, mas eu sempre caso eles com a pressão de óleo. Tá? Eu prefiro dar a partida com o alternador desligado e depois eu confiro com a pressão de óleo subindo. Eu
eu os ligo. For quantity, nós temos aqui 1/4 de cada lado aqui. Vou só fazer um golzinho local. Então com mais ou menos 35 galões aqui de cada lado. Landing gear position lights. Starting. Throttle position. 1 polegada aberta. Tá. Hélice toda a frente. Mistura rica. E depois a gente coloca as manetes todas à frente. Vamos lá. A gente dá uma bomba em high. Observa ali o fuel flow subindo. Estabilizou. Esse avião aqui a gente dá a partida primeiro no motor direito, porque ele está mais próximo da bateria. No G58 tanto faz, tem 2 baterias na mesma distância, então a gente dá no esquerdo porque tem um ar-condicionado nele. Vamos lá. O motor pegou muito bem, né? Estamos aqui, ele abriu. A pressão de óleo subiu. O alternador bom. Vamos lá agora pro esquerdo. Mesma coisa aqui. Precisando de um cameraman aqui. Bombinha. Até estabilizar. Off. Vamos lá. Ele está livre. Manete recuada aqui. Tá calipando nesse aviãozinho. Pegou muito bem também. A pressão de óleo subiu. Adorou. Aqui a gente já pode confirmar aqui a sucção, tá legal. E vamos ligar os aviões, né? Já embalou? Não, ainda não. Ligamos os aviões. Cerca de 1000 RPM aqui para esquentar. Sempre, mesmo em dia frio, tem cara que tem mania de dar a partida com o cofap fechado para esquentar, diz que esquenta melhor o motor, esquenta mais rápido, né? Isso é uma grande bobagem, porque se você tiver algum problema, algum vazamento ali dentro do cowling, né, dentro da carenagem do motor, você quer expulsar qualquer coisa, qualquer gás, qualquer acúmulo de combustível, alguma coisa. De repente você pode ter uma surpresa desagradável dando a partida nesse motor com algum tipo de vazamento de combustível ali dentro. É uma boa ideia que se dê a partida com os coflaps abertos, sempre. O motor ainda está meio frio, mas para iniciar o táxi eu não preciso nem dar muita potência, só iniciar aqui. Taxi lights. Coordenação em Amarais. Papatango Mike Bravo Lima, táxi Airgas. Como era a nave no circuito? Vamos lá para 196 mesmo. Aproveita aqui que faz um check dos comandos. Flaps. Flaps up. Já
vem aqui, checa os compensadores, que eu já tinha colocado no lugar antes, né? Under, afundou, confortos abertos, seletores abertos. Agora a gente está aqui no ponto de espera da 1 Amarais. Vamos aqui efetuar o cheque dos motores. Então vamos lá para o cheque de magnetos dos motores. Os motores têm 285 HPs, são Continental IO 520. Os magnetos são checados a 1800 RPMs. Ali a gente checando motor direito, a queda ali aproximada de 100 RPM, magneto esquerdo, magneto direito, está dentro do esperado. Aí o magneto esquerdo, também ali cerca de 90 RPMs, retorna para ambos. Aí nós vamos fazer aquele nosso cheque do embandeiramento, que substitui, na verdade, o cheque de passo de hélice. 1500 RPM, e a gente deixa cair ali no máximo 500 RPMs momentaneamente. Não é para deixar o motor embandeirado para ver com quanto RPM ele fica quando ele está embandeirado. Se você fizer isso, você está forçando os eixos do motor, e você pode até apagar os motores do avião fazendo isso. Aí o cheque de 1000, verdadeiro cheque de mistura, onde a gente espera que, empobrecendo a mistura, as RPM subam ali em torno de 100 RPM. Aí subiu um pouquinho mais, porque está um pouquinho rico embaixo, mas não é nada preocupante. Se vocês prestarem atenção, nos POAs, esse cheque de mistura nem existe. É mais um daqueles preciosismos que a gente faz. Nossa decolagem, nós vamos até a faixa vermelha do MCA, 84 nós. A gente vai rodar acima disso. Qualquer coisa que acontecer abaixo, a gente aborda. Climb positivo, gear up. Já aceleramos para a faixa azul. E essa é a decolagem do Baron. Então, Baron decola com flap ou sem flap? Sabe aquele dentinho de flap, aquele flap approach que o pessoal costuma dar porque fala que o avião decola mais curto? Bom, o Baron 58 tem uma VMCA de 84 nós. O que é VMCA? Velocidade mínima de controle em condição monomotor. Quer dizer, se eu perder um motor abaixo dessa velocidade, eu não vou ter controle direcional do avião. Por isso que a gente costuma tirar o avião do chão, rodar o avião, decolar, depois dos 84 nós. Vocês acham que a gente atinge 84 nós num tempo menor com flap ou sem flap? Será que esse flap approach não está dando um arrasto ali? E você vai demorar mais para chegar nos 84 nós? E depois, vamos dizer que você atinja os 84 nós. Você vai tirar o avião do chão, vai ter ali uma leitura de climb positivo, uma razão de subida positiva, e vai recolher o trem. Para qual velocidade você vai? Você vai para a Blue Line o mais rápido possível. Com flap, vai demorar mais ou não para atingir a Blue Line? Bom, eu acho que demora mais, né? Por essas e outras que não existe no POH, no Normal Takeoff, decolagem com flap para o Baron 58. Você atinge essas velocidades críticas de forma mais rápida. Você decola mais curto, sem flap. Ah, mas e o Soft Field Takeoff?
Soft Field Takeoff, tinha nos manuais antigos do Baron 58, tinha lá Soft Field Takeoff, tiraram. O que é o Soft Field Takeoff? Soft Field Takeoff é quando você tem que decolar de grama muito fofa, cascalho fofo, areia fofa, alguma coisa do gênero, e você tem que eliminar o atrito com o solo, subindo no efeito solo. Você sobe naquele degrau do efeito solo. Os flaps approach no Baron ajudam para isso. E você só sobe no efeito solo, não decola. Você mantém aquele efeito solo até atingir os 84 nós, e aí você inicia o teu climb positivo, né, e recolhe o trem e tudo mais. Mas o que acontece? Qual será o tipo de soft field takeoff? Qual será a intensidade dessa maciez do solo para que você tenha que executar uma soft field takeoff e que você decole mais curto uma soft field takeoff, atinja essas velocidades de forma mais rápida? Eu não sei, aí vai ter que ser um julgamento seu. Enfim, não existe mais soft field takeoff em POA de Baron. Manuais antigos eu me lembro de ter visto, mas foi retirado. Ó, vamos levar até umas 20 polegadas. Soltar os freios e depois completar. Aí a gente fala Speed Alive, né? Mas não pode só falar, tem que conferir, né? Speed Alive. Atingimos ali a nossa VMCA e rodamos o Baron 58. Climb positivo, gear up. Já atingimos a Blue Line muito rapidamente, pois nós estamos sem os flaps. E aí a nossa redução. Epa, levei a mão na hélice primeiro. Como é que fica isso? Como é que fica isso? Não fica, né, moçada? Wide Open Throttle, já fiz um vídeo sobre isso, tá aí no canal. Eu gostaria que alguém me explicasse por que você não pode deixar as polegadas todas para frente e só reduzir a hélice. Como tá no manual, né? Como é que tá no manual? O manual tá assim: propellers, 2500 RPMs. Para subida, né, para o cruise climb. Power, as required. O que é as required? É o que você precisar. Mas o que você precisa num bimotor leve, logo após a decolagem? Qual é a intenção? É ir só para a Blue Line, ficar na Blue Line? Não é. Não é para fazer subida na Blue Line. É para fazer subida no cruise climb. Qual que é o cruise climb do Baron 58? 130 nós. Então, vá para a Blue Line o mais rápido possível. Chegou na Blue Line, vai além, vai para o Cruise Climb. E você precisa de potência para isso. E tem mais, né? Não existe no POH do Baron 58, ou do 55, ou do Cessna 210, ou do Bonanza, e de outros aqui que eu nem estou lembrando mais, regime de Cruise Climb que restrinja as tuas polegadas em 25 polegadas e 2.500 RPMs. O famigerado ajuste 25-25. Enfim, coisas da internet. Será que dá para comparar Bonanza A36 com Baron 58? A36 ou G36, Baron 58, Baron G58, motor 300, 285. Eu acho que no caso do motor 300 com 285, tanto o Bonanza quanto o Baron, dá para comparar, os dois são muito parecidos em performance, a não ser pelo Bonanza G36, que me parece um pouco mais pesado. Mas vamos falar dessa comparação do Bravo Echo 36 com o Bravo Echo 58, independente se ele é G ou se ele é A36 e Baron 58. Eu acho que não dá. Eu não comparo monomotor com bimotor, em nada. Eu compararia um A36 ou um G36 com um Piper Saratoga, monomotor de 6 lugares. Compararia com o Cessna 210, o pessoal compara muito, né?
monomotor, também de 6 lugares. Compararia Baron com o quê? Bom, poderia comparar com o Seneca, poderia comparar com o Diamond 62. Enfim, por que eu não comparo Baron 58 com Bonanza 36? Bonanza 36 ele cumpre uma missão X. O Baron 58 ele cumpre uma missão X mais Y. Esse Y ele tem um custo de aquisição, de operação. E o drama que o pessoal faz com tanque grande e tanque pequeno do Baron 58. Tanque grande, 200 galões, 194 utilizáveis. Dá mais ou menos 6 horas e 20 para cair, voando no Reach of Peak, no Hop. E o tanque pequeno? São 172 galões, 166 galões utilizáveis. Dá 5 horas e meia de autonomia. Aí a gente pensa o seguinte, né? Eu já fiz Americana-Salvador de Baron com tanque grande, 6 horas e 20 de autonomia. Voei 4 horas, cheguei lá com 2 horas e 20, não é isso? Tá, com 3 passageiros, né? Para ficar no envelope. Legal. Aí com tanque pequeno, 5 horas e meia, eu faço a mesma coisa, chego em Salvador ainda com 1 hora e meia de combustível, com 4 a bordo, e estou no peso. Quer dizer, será que alguém aguenta ficar mais do que 4 horas dentro do Baron? Né? Talvez, né? Num traslado, né? Num voo que você tenha que fazer para alguma operação específica, né? Mas eu vou dizer para vocês, os tanques grandes do Baron, aquele bocal que fica lá na ponta da asa, que aumenta em quase 1 hora a autonomia, aquilo lá é chamado de ferry tank. Tudo bem, Salvador com Baron de tanque grande, Salvador com Baron de tanque pequeno, dá para fazer, com reservas boas, respeitando o peso máximo de decolagem, respeitando o envelope do avião. De Bonanza, daria para fazer isso direto? Não, né? Daria não. Então acho que esse que é o lance. Vocês decolariam de Salvador à noite de verão, para Amarais, Campinas, com Bonanza? Vocês decolariam com o Baron? Claro, a decisão é de vocês. E é justamente aí que está o Y da questão, ou seja, da missão. E quando eu tenho que informar esse custo à pessoa que está na dúvida entre um Bonanza 36 ou um Baron 58, seja ele G ou não, eu tenho que fazer isso de forma muito assertiva. Será que dá para pegar informações, por exemplo, da internet, de qualquer lugar, pegar tabelinhas, mostrar coisas que muitas vezes não são factíveis na realidade da aviação geral, principalmente aqui no Brasil? Será que dá para fazer isso? Não dá para fazer isso assim, sem ter um certo espírito crítico, né? Quando eu digo espírito crítico, não é que quem tem espírito crítico, quem tem esse senso crítico é chato. Não, o senso crítico ele pode ser usado para muita coisa boa, né? Qual é o senso crítico que eu tenho quando eu vejo alguma informação? Primeiro, quem é aquele cara que está me passando a informação? Segundo, a minha experiência, o que eu observei, o que funciona e o que não funciona com relação a essas duas aeronaves que a gente está comparando durante a minha carreira, voando as duas, operando as duas. E aí eu posso criar um texto de minha autoria, posso criar um vídeo, estou fazendo isso agora, de minha autoria, com as minhas opiniões, e não com opiniões dos outros que eu peguei por aí na internet. Eu acho que você tem liberdade de fazer isso? Óbvio que você tem. Cada um é cada um, as pessoas são diferentes, a gente tem liberdade para fazer o que quiser. O que a gente tem que ter é responsabilidade. E esse senso crítico que eu falei, às vezes tem que ser com a gente mesmo. O que é que a gente está falando? Quando a gente fala de aviação, o que é que a gente está passando para os outros? A gente volta lá no caso lá da operação, do wide open throttle, da decolagem com flap e sem flap,
do jeito que você dá a partida no avião, né? Será que eu estou passando uma informação correta? Ou eu estou passando aquilo que eu quero passar? Aquilo que eu acho que é correto? Né? A aviação não pode ser na base do achômetro, né? Então é isso aí, pessoal. Isso é tudo que a gente tenta não fazer aqui na Scout Aero. Eu espero que vocês não levem isso para o lado pessoal. Eu espero que eu tenha conseguido acrescentar alguma coisa. Esse vídeo ficou meio longo, né? Meio não, ficou super longo, né? Mas, assim, é um vídeo que eu já queria postar há bastante tempo, falando sobre isso. Se vocês gostaram, dá um like aí, assinem o canal, cliquem no sininho para receber notificações dos vídeos aqui da Scout Aero, que têm sido tão raros, né? Eu prometo fazer com que eles sejam mais constantes. Eu prometo, né? Eu prometo. Nem sempre eu consigo cumprir essa promessa. Às vezes me falta tempo aqui. Mas é isso aí, pessoal. Bons voos e bons pousos.